seminaristas da equipe de Nossa Senhora que estão participando conosco deste momento de espiritualidade, deste final de semana, né, dia 14, 15 e 16 de maio. Primeiramente, é uma alegria muito grande por estarmos juntos neste final de semana. O tema que nós vamos trabalhar agora é sobre o dever de sentar-se e o diálogo conjugal, que é tão necessário e tão importante na vida do casal, tá bom? Então, durante agora este tempo, nós vamos conversar um pouco sobre isso. E o nosso tema, dentro do dever de sentar-se, foi: eu sou a videira, a importância de permanecer com Cristo, fidelidade às equipes de Nossa Senhora. No ano de 1945, o padre Henrique Farrell teve a brilhante ideia de começar no movimento das equipes de Nossa Senhora o dever de sentar-se, esse diálogo conjugal. E o diálogo conjugal, o dever de sentar-se, foi então estipulado como sendo esta conversa entre o casal e que deve acontecer pelo menos uma vez ao mês, no mínimo uma vez ao mês. Até, se for possível, conversem mais vezes, né, e sempre que for necessário. Então, diálogo mensal com necessidades e possibilidades para o amor. Marcar entre vocês, casais, né, um encontro, ou seja, marcar um momento para você, casal, conversar, ter esse diálogo conjugal. Nós sabemos que, às vezes, há dificuldade entre o casal para poder realizar esse diálogo conjugal, esse dever de sentar-se. Mas mesmo assim, nós sabemos, temos informações que ele é feito. Nas equipes de base em que nós acompanhamos, a gente sabe das dificuldades ali, às vezes, de cada casal, ou até mesmo, sim, da realidade de todos, e sabemos também que eles realizam o dever de sentar-se. E, ao mesmo tempo, também, se um ou outro não realiza, mas naquele mês, às vezes, foi mais difícil, mas no outro mês consegue, de forma que vão equilibrando aí essa realidade do dever de sentar-se. E isso é importante. Uma das coisas que é necessário pensarmos: não ter pressa para poder realizar o dever de sentar-se no momento ali da conversa. A pressa deve acontecer para você marcar o dever de sentar-se, ou para você combinar ali com a sua esposa ou com o seu esposo dessa necessidade de falar e de ter um momento ali do dever de sentar-se. Com o diálogo, o amor ele cresce, ele se revela ao outro. É uma revelação de amor mútuo entre vocês. Então, quando acontece o dever de sentar-se, essa troca de amor, ela acontece de um para com o outro, o amor mútuo entre o casal. O diálogo, ele é natural no casamento porque este é doação, é entrega. No relacionamento de vocês, como casais, né, precisa haver essa doação, precisa haver esta entrega. E o casamento, ele é acolhida. Você acolhe o seu cônjuge, né, ele também te acolhe. Né? Você acolhe o seu esposo, você acolhe a sua esposa. Então, o casamento é acolhida, é receber o outro no seu coração. Não é receber o outro de qualquer maneira, mas, sobretudo, receber o outro no seu coração com amor e com diálogo, que não pode faltar, né, na relação aí conjugal. E dialogar é consentir. Essa palavra consentir nos faz a gente pensar no outro, ou seja, sentir com o outro. Sentir com aquele que é próximo de você. Então, dialogar é consentir. Quando você vive o momento ali do diálogo conjugal, do dever de sentar-se, você está sentindo com o seu cônjuge. Você está dialogando com o seu cônjuge. E o dever de sentar-se não é um conhecimento intelectual. Não é hora disso. De você querer colocar ali todo o seu conhecimento, seja ele cultural, filosófico, histórico, político, às vezes até mesmo religioso. Muito cuidado com isso. O dever de sentar-se não é para você expor o seu conhecimento intelectual, mas é um momento para você sentir, viver ali aquela hora, aquele momento com o seu cônjuge. É entrar em comunhão com o outro. Olha que coisa mais bela e bonita. É você entrar em comunhão com o outro. É permanecer com o outro
nessa relação de amor conjugal. Você então entra em comunhão com o outro e ao mesmo tempo também permanece com o outro nessa relação de amor conjugal. Assim como nós devemos permanecer unidos a Jesus, que é a videira verdadeira, para darmos frutos, assim também vocês, casais, precisam permanecer unidos ao seu cônjuge para também dar frutos no vosso matrimônio. E a expressão que Jesus usa da videira verdadeira, ela se aplica também ao sacramento do matrimônio de vocês. E é o próprio Jesus quem faz realizar os frutos no matrimônio de cada um de vocês. Por isso, nós precisamos estar unidos a Ele, a Jesus. Todos nós precisamos estar unidos a Jesus para a gente poder dar frutos. Sobretudo vocês também, casais, estar unidos a Jesus para produzir frutos. E é o próprio Jesus quem nos diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aqui, minha gente, não se trata de duas coisas distintas, ou seja, de um lado a videira, do outro os ramos. Não se trata de duas coisas distintas. Videira sem ramos não existe. Videira sem ramos não existe. Nós somos parte. Para que um ramo produzir fruto, ele deve estar unido à videira. Só assim consegue receber a seiva. E é o próprio Jesus quem nos diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, na conversa 2 aí de vocês, nesse diálogo conjugal, no dever de sentar-se, são vocês dois, mas também Jesus se faz presente. E se torna até uma conversa 3. No diálogo conjugal, a presença de Jesus não pode faltar, não pode ser ausente. E também Jesus ainda diz para nós: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E Jesus insiste muito em dizer que nós devemos permanecer nele e que as palavras dele devem permanecer em nós. Esta troca de palavras ou de intimidade, porque nós permanecemos nele e ele permanece em nós. E aí representa e lembra para nós essa fidelidade. O sacramento do matrimônio tem essa fidelidade. O cônjuge permanece ao seu outro cônjuge e assim também de modo recíproco. Para quê? Para que haja de fato essa intimidade, para que haja de fato essa união, ou até mesmo uma só carne. Nós sabemos que toda árvore ela precisa ter raiz, precisa também ter troncos, galhos, que dão suporte às folhas e também aos frutos. Sabemos também que toda árvore ela é uma semente que foi um dia plantada na terra e precisou ser cuidada para depois permanecer bonita e frondosa. A árvore já não nasceu pronta, ela veio como semente pequena, foi crescendo até depois dar os seus frutos. Assim também foram vocês. Um dia, vocês começaram a participar das equipes de Nossa Senhora, receberam lá o primeiro convite e deram o seu sim. Eram como se fossem sementes. E hoje, já depois de um tempo nessa caminhada no movimento das equipes, vocês já podem dar os frutos. E ao mesmo tempo também devem dar esses frutos, para que a vida de caminhada de vocês, das equipes de Nossa Senhora, seja uma vida que dê frutos, ou frutuosa, para vocês, para a família de vocês, para a comunidade, sobretudo também para a igreja, dando testemunho do sacramento de vocês, sacramento do matrimônio, para a igreja e para o mundo, e para os outros casais. Devemos estar unidos à árvore, a fim de recebermos o nutriente que nos fará produzir frutos bons. Esta união nos lembra a fidelidade ao movimento e principalmente a Jesus. Jesus nos chama a viver esta intimidade de fidelidade a Ele. O movimento das equipes de Nossa Senhora também chama cada um de vocês, casais, também a nós, conselheiros espirituais, a vivermos a fidelidade
a este movimento que é tão bonito na igreja. O Pai cuida para que permaneçamos na árvore. No entanto, não podemos estar na árvore somente por estar. Necessitamos crescer em beleza e em frutuosidade, ou seja, dar bons frutos. A árvore a qual nós estamos inseridos, esta videira verdadeira, não estamos ali por acaso, mas esta intimidade com esta videira verdadeira, que é Jesus, vem fazer com que cada um de nós, conselheiros espirituais, casais das equipes, possam dar bons frutos. A produção dos frutos, ela é a principal responsabilidade da videira. Jesus exortou os ramos a produzirem frutos, e muitos frutos, e frutos bons. Para que nós sejamos ramos frutíferos, precisamos ouvir e guardar bem as palavras da verdadeira videira. Sermos fiéis à nossa vida, à vida de vocês de casados, ao movimento e também a Deus. E claro que essa questão ela tem sentido e continuidade por isso mesmo. Vocês se tornam fiéis ao movimento e com esta fidelidade vocês vão produzir frutos bons. Frutos de justiça, de paz, de dignidade na vida de vocês, frutos que vão ser testemunho na vida de outros casais também. Mas atenção, muitas coisas sugam nossas forças e nos impedem de dedicarmos à produtividade, e principalmente no mundo de hoje. Há muitos desvios, há muitas coisas fantasiosas ou não que podem nos tirar desta fidelidade às equipes de Nossa Senhora, desta fidelidade à videira verdadeira. Então, muitas coisas sugam nossas forças e nos impedem de dedicarmos à produtividade. Às vezes, precisamos de uma boa capina e uma boa poda. Portanto, devemos deixar-nos corrigir através de um bom dever de sentar-se. O dever de sentar-se, o diálogo conjugal, é o momento ideal para as coisas se ajeitarem, chegarem no seu devido lugar e aquilo que estava desordenado começar a se ordenar, começar a se equilibrar novamente. O dever de sentar-se, que vocês, equipistas, realizam, ele deveria ser feito por todas as pessoas, sejam elas casadas ou não. O dever de sentar-se, ele é para mim também. De repente, eu com Deus, eu com o bispo, eu com outro padre no qual a gente às vezes trabalha junto. O dever de sentar é para a gente poder organizar a nossa vida. O dever de sentar é para a gente entender se estamos indo no caminho certo ou não, ou se a gente tem que parar, reavaliar, refazer as coisas. Então, o dever de sentar, ele se torna aí, diante da videira verdadeira, do qual nós somos os ramos, este momento em que precisa ser podado, esse momento em que precisa ser ajustado aí, estes galhos desta árvore. Sem a ligação vital com a videira, o próprio ramo murcha e, por consequência, morre. Permanecer em Jesus é essencial para viver e frutificar. Vou repetir. Permanecer em Jesus é essencial para viver e para frutificar. Não esqueçam disso. Para produzir fruto, precisamos então manter uma ligação ininterrupta, uma relação ativa e constante com Jesus. E mais uma vez nós lembramos esta bonita frase que está no Evangelho que fala dessa videira verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, Jesus diz no Evangelho. Muitos tentam andar sozinhos ou sós, pensando que a sua bondade e o seu discernimento produzirão frutos sem se apoiar no Senhor. Se você, querido casal, também está pensando e agindo desta maneira, está enganado. Somente através de Jesus somos capazes de cumprir a justiça e a verdade que o Senhor espera que produzamos.
O verdadeiro equipista, ele tem plena consciência de que ele não atua por suas próprias forças. Também sabe que a missão a qual participa não é uma missão sua ou meramente humana, mas é uma missão primeiramente de Deus. E Jesus, ele é o grande missionário do Pai. E todos nós participamos da tríplice missão de Jesus, que é ser profeta, sacerdote e rei, pela graça do nosso batismo. Por isso, só podemos produzir frutos para o reino de Deus, frutos que permaneçam para a vida eterna, se estamos unidos a Jesus para participar da sua obra. Se nos separamos de Jesus, deixamos de realizar a obra do seu reino, para realizar a nossa própria obra, e o resultado disso, claro, é o fracasso de todos os nossos esforços. Porque nós não fazemos por nós mesmos, mas primeiramente realizamos as obras de Deus. Quando falamos em videira, lembramos então nas palavras permanecer, fecundidade, fidelidade, frutos. Tudo isso faz parte aí quando a gente pensa nesta videira verdadeira, do qual Jesus é esta videira e nós somos os ramos. Então é hora de religar esta união nossa novamente à videira. Pode ser que às vezes você esteja um pouco meio desligado, meio separado e meio rebelde. Mas agora é hora da gente se religar novamente, se unir novamente a esta videira. Não ficar distante dela. Não querer buscar uma carreira solo. Não ser egoísta. Não ser autossuficiente. Nós dependemos da videira verdadeira. Nós dependemos de Deus. Redescobrir o sabor e o sentido da seiva que esta videira verdadeira nos oferece. A seiva como alimento que a videira faz jorrar sobre todo o seu tronco, sobre até chegar até os galhos, os ramos, é a seiva que alimenta toda esta videira e cada um de nós, porque chega em cada um de nós. Então não se deixe cansar pela busca de ir até esta videira e de nela permanecer. Tenha sempre a coragem de buscar, sempre. Busque sempre esta videira verdadeira. E tenha, sobretudo, coragem de permanecer nesta videira. Sempre permaneça nessa videira. E conquistar essa graça de estar e permanecer unido à videira verdadeira. É uma graça para todos nós podermos conquistar e permanecer nesta videira verdadeira. E viver esta história de amor permanecendo unidos ao movimento e à videira verdadeira, ao movimento das equipes e à videira verdadeira que é o próprio Cristo. A decisão de permanecer unidos à videira foi mais uma vez reafirmada no dia do seu matrimônio. Por quê? Porque no dia do seu matrimônio, você deu sim para a sua esposa, você deu sim para o seu esposo, vocês dois deram sim para a igreja e deram sim para Deus, dando sim de vocês para a videira verdadeira que é Jesus Cristo. Jesus Cristo também faz parte da vida matrimonial de vocês. A decisão de permanecer fiel ao movimento, ela também foi dada pelo seu sim ao participar das equipes de Nossa Senhora. Então, quando você, casal, deu sim para participar do movimento das equipes de Nossa Senhora, ali você estava dando a oportunidade de permanecer unido, fiel a essa videira também verdadeira. Então, essas decisões, elas precisam ser renovadas sempre. O sim que você deu no dia do seu matrimônio, o sim que você deu no dia que você começou a participar das equipes de Nossa Senhora, começou lá a pilotagem todo momento, todo movimento, é o sim que deve ser sempre renovado. Ele não pode ser dado e esquecido só lá naquele dia. Não, o sim tem que ser renovado. Então, diga sempre, eu renovo minha união e permanência à videira verdadeira. Isso é muito sério. Não diga isso só da boca para fora.
Mas diga isso com o coração, diga isso com a sua alma, com a sua fé que você tem, né? Eu renovo minha união e permanência à videira verdadeira. E depois, eu renovo minha união com o meu cônjuge. E também, eu renovo minha fidelidade com Deus, com o meu cônjuge e ao movimento das equipes de Nossa Senhora. Não se esqueça disso. Esta ligação entre todas essas partes faz parte da sua vida. Você como casal, como equipista e você como filho de Deus. Eu renovo minha fidelidade com Deus, com o meu cônjuge e ao movimento das equipes de Nossa Senhora. E dentro desta renovação, eu vou apresentar agora para vocês algumas dicas para o dever de sentar-se, que é o diálogo conjugal e tão necessário na vida de vocês como equipistas, porque é um dos PCS, né, dos nossos pontos concretos de esforço, que a gente tem que estar sempre lutando, fazendo, para a vida ser mais digna da relação de vocês aí do amor conjugal. Então, eu vou oferecer agora para vocês algumas dicas para o dever de sentar-se que foram oferecidas pelo padre Flávio Cavalca de Castro. Ele é redentorista e no final do mês agora de abril, mais precisamente no dia 28, ele realizou uma live com os casais, alguns casais no setor lá de São Paulo, que eu não me lembro agora qual setor, e foi transmitida, e tinha gente quase do Brasil inteiro participando dessa live. E eu tive a oportunidade também de acompanhar essa live, e gostei muito do que ele falou, sobretudo das dicas que ele deu para o dever de sentar-se. Então acompanhe comigo agora, essa parte agora são as dicas que ele apresentou nessa live e que vale a pena a gente partilhar agora também com vocês. Então alguns casais, às vezes têm uma certa dificuldade de poder realizar o dever de sentar-se. Alguns até, diante da dificuldade, pode ser que vão apresentar algumas desculpas. Ah, não tive tempo, eu não tinha nada para falar esse mês, está tudo bem entre nós, não, ele está chegando muito tarde do serviço, e um tanto de coisa que poderia dificultar o dever de sentar-se. Então, primeira coisa, escolha o ambiente onde vocês vão conversar. Escolha um ambiente. Não converse em qualquer lugar. Não converse talvez perto do portão, ou perto do telefone, perto da televisão ligada. Não, escolha o ambiente, o lugar onde vocês vão conversar, onde vocês vão se revelar um ao outro. Padre, mas eu já conheço meu marido. Padre, eu conheço a minha esposa. Mas o dever de sentar-se é algo muito mais sagrado do que apenas o conhecer-se fisicamente ou até um pouco da história de cada um. O dever de sentar-se é o momento de você se revelar ao outro. O dever de sentar, quando você escolhe ali o seu ambiente, seu espaço para que ele aconteça, é o momento para você tocar a intimidade mais profunda do seu cônjuge. Então escolha um ambiente onde vocês dois vão conversar. Escolha também o tempo e tenha tempo. Isso também tem que ser pensado. Escolhendo tempo para a conversa e dedicar um tempo àquele diálogo conjugal. Não se preocupe com o relógio. Então, se você tem um compromisso às 3, não inventa de fazer um dever de sentar-se às 2. Porque pode ser que aquele dever de sentar-se vai demorar mais tempo do que você programou. Então, não tenha pressa, não se preocupe com o relógio. Comece com uma oração a Deus, que vai lhes falar através do outro que está com você. Então comece primeiramente fazendo a sua oração pessoal, faça depois ali também uma oração a 2, rezem juntos. E como sugestão, quem sabe, até um trecho da Sagrada Escritura pode ser rezado ali por vocês dois. Lembre-se, Jesus é o terceiro participante desta conversa. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão somente os dois ali naquele espaço, ou na sala, ou no quarto, ou no jardim. Jesus é o terceiro participante desta conversa. Ele faz parte do dever de sentar-se. Depois,
o dever de sentar-se, o diálogo conjugal, deve ser temperado pela alegria. Então, seja alegre. Uma conversa encantada, mas lembre-se, ela precisa ser racional, que leve à realidade dos fatos. Nas conversas, controlem os seus impulsos ao falar. Respeitar as regras do jogo. O mais importante no diálogo conjugal é viver o amor com todas as suas características. E isso é um enriquecimento na vida do casal. Não basta falar só com a linguagem. Fale também com gestos de carinho, com gestos de acolhida. Lembre-se da linguagem corporal. O nosso corpo fala muito e diz muito. Então, na hora do dever de sentar-se, do seu diálogo conjugal, lembre-se disso. O seu corpo diz muito quando você fala. Então, o diálogo conjugal, o dever de sentar-se, ele não é expresso somente pela linguagem das palavras. Saiba escutar na confiança. Saiba escutar na confiança. Acredita na pessoa que você ama e que ama você. A pessoa que está dizendo a você ali no diálogo conjugal, ela está dizendo coisas do fundo do seu coração, coisas profundas. Então, saiba acolher aquilo na confiança. Depois também, dialogue num clima de simpatia. Seja simpático com o seu cônjuge. Acolha aquilo que ela ou ele está falando para você com simpatia. Seja uma pessoa agradável. Escolha bem as palavras que você vai falar para o outro. Não fale qualquer palavra. Mesmo que esteja com raiva, mesmo que esteja zangado com alguma coisa, mas escolha bem as palavras. Não fale palavrão, não xingue o outro, não é momento para poder brigar, para poder discutir. Então, escolha bem as palavras. Mostre muita atenção àquele que está te falando. Quando a gente está conversando com alguém, a gente consegue perceber se aquele outro está prestando atenção ou não, ou se a nossa conversa está sendo para ele interessante ou não. Então, sobretudo, mostre atenção. A pessoa, ela precisa perceber que você está atento. Então, não cochile, não comece a abrir a boca, não comece a fechar os olhos, não comece a desviar o olhar. Preste atenção em quem está falando com você. E outra, não a interrompa. Deixe a pessoa falar. Não fique buscando depois argumentos para se auto-justificar de alguma questão. Respeite a pessoa que está falando. Entregue-se. Abre-se à pessoa que está dizendo alguma coisa para você. Assim como ela está dizendo ou ele está dizendo, você também depois vai poder dizer. Aqui não é um jogo de bate e rebate, ou do que ele fala eu tenho que responder, mas aprenda a escutar. Aprenda a acolher o que o outro está te dizendo. E não o interrompa. Procure compreender antes de responder qualquer coisa que a outra pessoa te diz. Então, isso é muito importante. Será que eu entendi bem aquela palavra que a pessoa falou? Será que eu entendi bem aquela frase, aquela expressão, aquilo tudo que ela me diz ou que ele me diz? Então, procure compreender antes de responder. Depois, antes de falar, certifique do que o outro te falou, do que ele ou ela quis dizer quando ele falou aquela palavra. Então, certifique-se daquilo que a pessoa te falou para você ter a clareza do entendimento. Tenha a ideia clara também do que você vai dizer. Não fique dando voltas, não fique dizendo tantas coisas, sendo uma pessoa com tantas palavras, mas de repente não diz nada. Não improvise o seu dever de sentar-se. Não improvise o seu diálogo. Não faça por fazer, mas pense naquilo que você tem para poder dizer, pense naquilo que você tem para falar com o outro. Não desvie o assunto e não fale demais.
Tem pessoas que são tão prolixas, né, que fala, dá volta, e quando ela acaba de falar, você nem sabe onde ela começou, ou o fim da meada daquela história, ou daquele assunto. Então, não improvise, não desvie o assunto e não fale demais. Seja objetivo, mas seja também atencioso com o outro, para poder falar a ele e ele também sendo atencioso com você na escuta. Outro momento importante, seja manso, seja tranquilo e conciso com as suas ideias, com as suas palavras também. Então tenha tranquilidade. Por isso que o dever de sentar-se, ele não deve ser realizado nas pressas, ou na hora da raiva, ou em algum momento em que poucos minutos você tem para estar com o seu cônjuge. Não, tenha tranquilidade. Não exagere no tom da voz. Você pode até estar insatisfeito com o outro, mas você não tem o direito de alterar a voz com o seu cônjuge. Você não tem o direito de gritar com ele por algum acontecimento que te deixou insatisfeito. Então, não exagere no tom da voz. Evite repetições. Tem pessoas que parece que não esquecem nunca tantas coisas do passado, ou não esquecem nunca aquele fato acontecido, e tudo tem que estar voltando no mesmo assunto, no mesmo ponto, na mesma ideia. Então, evite repetições. Outra, não seja taxativo, com verdades definitivas. Nós temos que entender isso. O que eu falo ou o que eu apresento para o outro não é uma verdade definitiva no sentido de que eu falei assim, tem que ser desse jeito, assim pronto e acabou. Porque senão o dever de sentar-se ou o diálogo conjugal nunca vai acontecer. Ou nunca vai ter um resultado positivo. Porque às vezes na relação a dois, pode ser que apenas um deles ou um de vocês quer ter a razão, quer ser o mais correto, quer ser o dono da verdade. Então, cuidado com essas verdades definitivas. Não seja taxativo com o outro. Abra espaço para que o outro possa falar. Abra espaço para que o outro possa se abrir com você e apresentar também as verdades ou as ideias que ele tem e traz para o dever de sentar-se. Tenha mecanismos de controle para ver o que foi definido e como foi levado adiante. Isso aqui também é muito importante. Tenha sempre mecanismos de controle para ver o que foi definido e como foi levado adiante. O dever de sentar-se, o diálogo conjugal, não é só para você passar um tempo ali, ou para cumprir um protocolo das equipes de Nossa Senhora. Muito pelo contrário. O dever de sentar-se é um momento de crescimento do casal. Então, você que vai viver o momento do dever de sentar-se, pensa na sua vida e tenha um controle desses mecanismos para ver o que já foi definido de outros deveres de sentar-se, ou o que você tem feito e levado adiante daquilo que você combina com o seu cônjuge, ou ali na regra de vida que pode surgir. E a propósito, uma pergunta. Você se lembra o que vocês conversaram no mês passado? No último dever de sentar-se? Pode ser que tenha sido mês passado, pode ser que tenha sido algumas semanas, ou pode ser que tenha sido o ano passado. Às vezes, por causa desse tempo agora de pandemia, muita coisa algumas pessoas têm deixado passar muitas coisas, mas não deixe passar o dever de sentar-se. Então, você se lembra do que vocês conversaram no último dever de sentar-se, ou no mês passado? Sugestão também para vocês, e que é uma sugestão do padre Flávio Cavalca. Crie um diário de bordo. O que é um diário de bordo? É você anotar num caderninho aquilo que vocês conversaram naquele diálogo conjugal, naquele dever de sentar-se. E ao mesmo tempo também anote qual foi a conclusão daquele dever de sentar-se. Isso se torna um diário de bordo. Que aí vocês vão ter como um guia nesse sentido e um caminho para vocês caminharem e percorrer no dever de sentar-se.
para que o dever de sentar-se não seja tão vago ou às vezes sem nenhum resultado em alguns momentos. Então, é uma sugestão, criar um diário de bordo para você ter ali mesmo um esquema, um caminho para continuar seguindo. Outra coisa interessante, conversem vocês dois sobre vocês mesmos. Às vezes o casal não tem algum assunto para fazer o dever de sentar-se. Ora, não tem assunto. Seria até errado da nossa parte pensar que não vai ter assunto naquele mês, ou naquela semana, ou naquele dia do dever de sentar-se, que talvez até já estava programado. Se não tem assunto nenhum, converse sobre vocês dois mesmos. Tenho certeza que entre vocês dois, lá desde o início do casamento, desde o início do namoro, do noivado, há muita coisa que vocês podem trazer para o dia de hoje, coisas bonitas, coisas festivas, momento em que vocês pode ser que eram até mais afetuosos um com o outro, né, e carinhosos um também com o outro. Então conversem sobre si mesmos, sobre a história do seu casamento, sobre o seu primeiro filho. Também converse sobre os sentimentos, talvez sobre as raivas, sobre as mágoas. Tudo isso pode e deve ser conversado também na hora do dever de sentar-se aí no diálogo conjugal. Não deixem também de conversar sobre a vida sexual de vocês, sobre a intimidade sexual de vocês. Independente de quanto tempo de casado já tem, ou de quanto tempo já estão juntos, se são casados já há mais de 50 anos, ou próximo disso, ou há 10 anos, ou há pouco tempo, conversem sobre a vida sexual de vocês. A sexualidade, a intimidade sexual, ela faz parte do sacramento do matrimônio que vocês participam, que vocês se entregaram um ao outro, seja ali na hora do sim, mas também agora como casal, como marido e mulher. Então não tenham vergonha, não deixem de conversar sobre a vida sexual de vocês para o próprio crescimento de vocês. Para o próprio crescimento de vocês. Conversem também sobre a vida religiosa, né? Como que anda a religiosidade de vocês. Como é que tem andado a espiritualidade de vocês, a fé de vocês, sobretudo agora nesses tempos de pandemia. Olha quanto assunto a gente poderia estar conversando no dever de sentar-se. Como está a saúde de vocês? Converse também sobre isso. Saúde, a fé, a religião, tudo isso, né, pode ser incluído. Conversem também sobre os filhos, sobre os parentes, sobre a vida cultural, sobre a vida profissional. Converse sobre tudo isso. Portanto, queridos casais equipistas, preparem-se sempre para o dever de sentar-se. Não vá improvisar este momento porque não vai dar certo. Preparem o dever de sentar-se. Ele é tão sagrado quanto outros momentos também da equipe, do movimento das equipes de Nossa Senhora. O Padre Cafarel foi muito iluminado quando teve esta inspiração de começar nas equipes, lá no ano de 1945, o início desse dever de sentar-se. A necessidade dos casais terem esse diálogo conjugal. É uma bênção de Deus para o casal, o dever de sentar-se. Ele não deve ser um ajuste de contas. É um encontro alegre entre duas pessoas que se amam e gostam de estar juntas e esperam pelo dia a dia, do dever de sentar-se. É uma manifestação de duas pessoas que se conhecem, mas querem se conhecer mais ainda para amar mais. Olha que expressão bonita, né? O dever de sentar-se é uma manifestação de duas pessoas que se conhecem, mas querem se conhecer mais. Para quê? Para amar mais. A gente só ama mais aquilo que a gente conhece mais. E é conhecendo que a gente vai amando. Então é um diálogo tranquilo de duas pessoas que podem abrir a guarda, ou seja, não precisa ficar na defensiva. É confiar-se e entregar-se, porque quem está aí com você no seu diálogo conjugal, no seu dever de sentar-se, não é um inimigo, não é alguém que quer o mal para você. Muito pelo contrário,
É um próximo mais próximo de você, aquele que dorme na mesma cama com você, aquele que está na sua casa 24 horas com você, ou ali diante da sua vida. Então, o dever de sentar-se, ele é o momento da confiança e da entrega. E outra coisa, minha gente, abraçar não é tão difícil. O dever de sentar-se, ele, nesse diálogo conjugal bonito e santo que deve acontecer, é o momento do casal se abraçar. Pode ser que naquele tempo, lá naquele mês, tudo foi muito corrido, então o dever de sentar-se é hora de vocês também se abraçar. Abrace o seu cônjuge. Tenha ele perto de você. Duas pessoas, né, o dever de sentar-se, são duas pessoas que saboreiam esse momento e revivem também o passado. Falam sobre ele e dizem o que pensam e o que querem do futuro. Olha que bacana, né? É hora mesmo de colocar as claras ali sobre a mesa, sobre as mãos do seu companheiro e da sua companheira, o seu momento, que foi do passado, mas agora também colocando, alçando para o futuro. O diálogo, ele é um momento de bênção, fazer o outro feliz ou até mais feliz do que ele já é e do que ele já está. Então, saiba ser amado e acolhido no dever de sentar-se no diálogo conjugal. É um momento também de perdão, viu? Não esqueçam disso. O dever de sentar-se, o diálogo conjugal, ele é e precisa ser um também momento de perdão, momento de reconciliação. Não deixe para outros momentos esta oportunidade do perdoar-se, que pode ser também vivido no dever de sentar-se. Se você tem alguma coisa que precisa perdoar no outro, ofereça esse perdão também no momento do dever de sentar-se, né? Que vem trazer então a paz ao seu coração. Se você recebe perdão, você vai receber aí a paz no seu coração. Momento é também um momento em que você pode perdoar e crescer em sabedoria para as coisas boas e belas da vida. Claro, quando a gente tem a oportunidade de sentar com o outro, de se entregar ao outro ali no diálogo respeitoso, no diálogo religioso, no diálogo de fé e de amor, no diálogo conjugal, você vai realmente sim crescer em sabedoria para as coisas boas e para as coisas de Deus e para as coisas boas da vida. É também uma experiência muito rica e que precisa ser partilhada com outras pessoas através do seu testemunho. Então, pense também sobre isso. Nós já estamos chegando ao final e, como sugestão de leitura para vocês, anotem aí para que vocês possam depois, na Sagrada Escritura e na Bíblia de vocês, procurar esse trecho da Bíblia que está em São Lucas. Lá em São Lucas, capítulo 14, versículos de 28 ao 32. Vou repetir. Lucas, capítulo 14, dos versículos de 28 ao 32. E aí, diante desse trecho bíblico, podemos também pensar algumas perguntas para serem partilhadas por vocês. Aí, então, como vocês casais vão ter agora um tempo até a hora do almoço, sei que vocês também vão preparar o almoço, mas quem sabe neste intervalo vocês consigam fazer e pensar no dever de sentar. Pode ser que já tenha muito tempo que vocês não tenham conversado, pode ser que vocês já tenham alguma coisa para conversar, então aproveite este momento. Leia, como eu disse, Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos do 28 ao 32. E umas perguntas. Primeira, você tem conseguido fazer do dever de sentar-se um tempo forte da vida de vocês como casal? Vou repetir. Vocês têm conseguido fazer do dever de sentar-se um tempo forte da vida de vocês como casal? Uma outra pergunta. O que vocês têm feito para superar as dificuldades que às vezes surgem durante o dever de sentar-se? Interessante essa pergunta. O que vocês têm feito para superar as dificuldades que às vezes surgem durante o dever de sentar-se?
Então, duas perguntas. Aqui tem mais três, eu vou só apenas falá-las, mas se você não tiver tempo depois para pensar sobre elas, não tem problema, pode ser depois numa outra ocasião. O dever de sentar-se tem ajudado você a se revelar um ao outro e a viver cada vez mais intensamente o amor que une vocês dois? O dever de sentar-se tem ajudado, estou repetindo essa, o dever de sentar tem ajudado você a se revelar ao outro e a viver cada vez mais intensamente o amor que une vocês dois? Sentimos que o dever de sentar-se tem contribuído para a edificação contínua do seu lar, abrindo o seu lar a Deus e ao próximo? E a última, você tem ajudado e encorajado o seu companheiro, o seu cônjuge, a crescer na vida a dois? Ou seja, na vida com você, partilhando com você? Queridos casais, que bom que nós nos encontramos hoje para este momento dessa nossa conversa. Espero que essa nossa pequena conversa do dever de sentar-se, falando do diálogo conjugal, tenha lhe ajudado a pensar na seriedade do que é o dever de sentar-se primeiramente, para vocês como casal, depois para o movimento das equipes de Nossa Senhora e terceiro, para a igreja. Porque se você conversa lá na sua casa com o seu cônjuge, a sua família vai ter também e vai colher o resultado disso, resultado positivo. E se você faz isso bem dentro da sua casa, com o seu cônjuge e tem esse resultado positivo, você vai fazer bem também para todo o movimento das equipes de Nossa Senhora, dando testemunho para os outros casais. E se vai bem lá na sua casa, se vai bem nas equipes de Nossa Senhora, certamente para a igreja e para o mundo todo, você vai fazer um bem enorme. Então, que essa palavra de hoje para nós seja para você aí um incentivo a você viver este momento tão belo do dever de sentar-se. Vou deixar a bênção final, mas lembrando que o nosso encontro ele continua, né, e você vai ter depois aí o intervalo e depois tem o encerramento do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, desça e permaneça sobre você, a sua casa, a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço.